Exatamente às 12 horas do dia 25 de junho de 2009, a porta do quarto 12 se abriu. E o que os paramédicos encontraram ali não parecia o maior artista de todos os tempos. Parecia só um cara no limite, como se o corpo tivesse simplesmente desligado. O rei do pop, aquele garoto de Gary, Indiana, que fez o mundo inteiro tentar dançar igual, estava ali, em silêncio, pesando cerca de 51 quilos, com o estômago vazio, braços cheios de marcas de injeção antigas e recentes, e aquele cabelo icônico, na real, era uma peruca colada sobre as cicatrizes do incêndio da Pepsi. Horas depois, o lado da autópsia caiu na mesa do legista, e o que estava ali era muito mais pesado do que qualquer teoria ou fofoca de tabloide. Era uma verdade tão bizarra que muita gente simplesmente preferiu não acreditar. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, deixa o like, e hoje eu vou contar o que realmente aconteceu nas últimas 24 horas de Michael Jackson. A sala de autópsia era fria, metálica, silenciosa, nada a ver com os estádios que Michael Jackson já tinha dominado. Quando puxaram o lençol, até quem estava acostumado com esse tipo de cena travou por um segundo. Aquilo não parecia o corpo de um ícone mundial, parecia de um cara esgotado. O primeiro choque foram os números, 51 quilos. Para alguém com cerca de 1,80, isso é praticamente um corpo sem massa, sem músculo, sem força. Só o básico para continuar existindo. As costelas estavam visíveis, os quadris saltando. Era como se o corpo tivesse se consumindo aos poucos. Quando abriram o estômago, a expectativa era encontrar qualquer coisa, nem que fosse resto de comida da noite anterior, mas não tinha praticamente nada, nenhum alimento, nada sólido, só um comprimido se dissolvendo e traços de medicação líquida. Ou seja, naquele último dia, ele basicamente não comeu. Aí foram para os braços. Os dois antebraços estavam cheios de marcas de injeção, algumas novas, outras antigas, algumas repetidas tantas vezes no mesmo lugar que a pele já estava completamente marcada. Aquilo não era uso recreativo de drogas, eram injeções de nível médico, resultado de semanas, talvez meses de tentativa de sedação. Michael não estava buscando ficar chapado, ele estava tentando dormir, uma necessidade humana básica que seu corpo já não conseguia alcançar. Quando foram examinar a cabeça, bateram de frente com algo que muita gente já suspeitava desde o incêndio no comercial da Pepsi. As queimaduras nunca cicatrizaram de verdade, e onde o cabelo deveria crescer normalmente, o que tinha era uma peruca, colocada com todo cuidado direto na pele danificada. Sob as luzes fortes da sala de autópsia, toda aquela imagem que o mundo conhecia simplesmente caiu. Descendo pelo dorso, veio mais um choque. Várias costelas quebradas, mas não foi antes da morte. Aquilo foi consequência das tentativas desesperadas de reanimar ele. Os paramédicos pressionaram com tudo, tentando trazer ele de volta, mas o corpo já estava frágil demais, magro demais, sensível demais para aguentar. Um dos investigadores até chegou a soltar: isso aqui não é um corpo de um superstar, é um corpo de alguém que foi levado além do limite. E é aqui que a verdade fica ainda mais dura. Michael Jackson não morreu em um único momento. Ele já havia se apagando aos poucos, em silêncio, muito antes do dia 25 de junho. O corpo dele era praticamente um campo de batalha, e aquelas últimas 24 horas foram só o golpe final. Se a autópsia mostrou o que rolou com o corpo, os 60 dias antes da morte entregam o porquê de tudo. Todos os dançarinos dos ensaios de This Is It falaram a mesma coisa. Michael não dormia, nem pouco, nem mal. Ele simplesmente não dormia. O médico dele, Dr. Conrad Murray, depois admitiu sob juramento que Michael passou semanas sem conseguir ter um único minuto de sono natural. O corpo até deitava, os olhos até fechavam, mas a sua mente nunca desligava. Era um tipo de insônia absurda, uma prisão que ele não conseguia sair. Durante os ensaios no Staples Center, quem estava lá viu uma parada até que meio bizarra. Nos bastidores ele parecia frágil, voz tremendo, voz baixa. Às vezes, precisando de ajuda até para andar num corredor curto. O olhar era perdido, sem foco, como se a mente tivesse em outra frequência. Mas aí era só pisar no palco que tudo mudava. O holofote batia e do nada, o tremor sumia, a voz voltava firme, os movimentos precisos. Por alguns minutos, ele virava o Michael Jackson de novo. O ícone. O cara gigante que todo mundo conhecia. Só que quando o ensaio acabava, a realidade voltava. A galera dizia que ele praticamente desabava numa cadeira, ofegante, encharcado de suor. E no meio disso tudo, ele repetia baixinho que precisava dormir. Porque daquele jeito,
não ia aguentar chegar na noite da estreia. Michael repetia várias vezes: eles vão me matar, eu sinto. Pros dançarinos, pros amigos, até pra gente da família. Uns achavam que ele tava falando da indústria, outros diziam que era pressão gigante em cima dele. E até tinha gente que acreditava que ele tava com medo de alguém específico, só que ninguém sabia quem era. No off, a situação já tava saindo totalmente do controle. Michael tava implorando por remédios para dormir, e quando nem isso fazia efeito, ele pediu Propofol, um analgésico de hospital, usado só em cirurgias. Olha o nível do desespero. O cara queria ser apagado só para conseguir descansar algumas horas. Isso não é só cansaço. Em registros analisados depois, ele mandou uma mensagem para alguém próximo, poucos dias antes de morrer, dizendo: minha mente não desliga, tenho medo de fechar os olhos. Agora junta isso com os ensaios pesados, pressão absurda por 50 shows, corpo já no limite, começa a ficar claro o que estava acontecendo. Michael Jackson não estava vivendo os últimos 60 dias, ele estava sobrevivendo. Toda noite que subia no palco, parecia um fantasma carregando o próprio legado. Toda manhã que acordava, era menos um dia até o corpo não aguentar mais. E o mais pesado, ele sabia, ele falava, ele avisava, e o mundo que não quis ouvir. Na noite antes de morrer, Michael Jackson fez o que muita gente até hoje chama de o ensaio mais insano dos seus últimos anos. Staples Center, Los Angeles, 24 de junho de 2009. Uma arena gigante, só dançarinos, técnicos, uma equipe que tinha passado semanas vendo ele no limite, lutando contra o próprio cansaço. Só que naquela noite, às 8h30, ele subiu no palco diferente, mais firme, mais presente, as luzes caem, a orquestra cresce e ele simplesmente entrega tudo em They Don't Care About Us. Movimentos secos, precisos, afiados, sem erros. Para quem assistia parecia um renascimento, como se o cara frágil dos bastidores tivesse sumido e a lenda tivesse voltado. As imagens depois entraram no documentário The Zit, eternizando esse momento. Ele ensaiou até às 11h45, encarou vocais difíceis, coreografias que deixariam gente com a metade da idade dele destruídos. No final, aplausos. Os dançarinos vibraram. Kenny Ortega, diretor da turnê, disse que ele tinha reencontrado uma energia que não aparecia há semanas. Teu segurança, que já estava acostumado a levar um cara exausto até o carro, sentiu uma ponta de esperança. Ao sair pelo palco pela última vez, ele ainda olhou para os dançarinos, soltou um sorriso quase tímido e mandou: a gente precisa estar perfeita amanhã. A voz era baixa, firme, mas tinha um quê de urgência ali. Depois disso, foi direto pro carro. Quem tava lá diz que, no segundo que ele saiu do palco, tudo mudou. A energia sumiu, os ombros caíram, era como se alguém tivesse desligado ele. Um dos seguranças falou que parecia um balão esvaziando. Quando chegou em casa, por volta de 00h15, já claramente exausto, não jantou, nem trocou de roupa direto, só falou uma coisa para quem recebeu ele: eu preciso dormir, preciso estar pronto. E essa frase ficou ecoando depois, porque não era só pressão, era desespero mesmo. Ele sabia que o corpo não estava aguentando mais. Depois de semanas sem dormir, aquela noite, 24 de junho, virou ponto de ruptura. Momento em que o cansaço deixou de ser só exaustão e virou uma crise de verdade. O que rolou entre 1h30 e 5 da madrugada não é teoria nem boato. Tá tudo registrado em depoimentos sob juramento, prontuários médicos e declarações oficiais. À 1h30, Michael virou pro Dr. Corin Murray e disse que ainda não conseguia dormir. O ensaio tinha deixado a adrenalina lá em cima, mas quando passou, a insônia voltou pior ainda. Murray disse que tentou de tudo: técnica de relaxamento, inspiração, leite, conversa, nada funcionava. Michael só andava de um lado pro outro do quarto, visivelmente tenso, em pânico, e sussurrando: se eu não dormir, não vou aguentar amanhã. Por volta das 2, Murray deu lorazepam, um sedativo forte. Qualquer pessoa comum, aquilo já derrubaria fácil, mas Michael continuou acordado, os olhos abertos, respiração acelerada, mãos inquietas no lençol. Lá pelas 3h40, a coisa piorou. Ele estava ainda mais angustiado, então veio o midazolam, outro sedativo pesado, e, de novo, nada. Depois, especialistas disseram que a quantidade de remédios entre 1h30 e 3h30 seria suficiente para apagar um adulto saudável. Mas o corpo de Michael já não estava funcionando normalmente. Eram semanas sem dormir direito. Estresse acumulado, remédios em cima de remédios, tentando forçar um descanso que simplesmente não vinha. Testemunhas, inclusive investigadores, disseram que ele começou a repetir a mesma frase várias vezes: se eu não dormir, eu vou morrer.
Não era drama, nem exagero. Era alguém falando sério, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Por volta das 4, o cansaço virou desespero real. Ele sentou na cama, tremendo, dizendo que se sentia ao mesmo tempo ligado e completamente fora de si, aquela névoa mental de quem já passou muito do limite sem dormir. Segundo Murray, foi nesse momento que o Michael começou a implorar por Propofol, o mesmo anestésico que ele já tinha usado em outras noites só para conseguir apagar por algumas horas. Depois, enfermeiros e especialistas foram diretos. Propofol não é um remédio para dormir, é coisa de hospital, usado em cirurgia, como monitoramento pesado. Mas naquele momento, Michael não estava pensando no perigo. Ele só queria aguentar o dia seguinte, a pressão absurda dos 50 shows, o dinheiro envolvido, as câmeras, o mundo inteiro esperando ele voltar. Às 5 da manhã, depois de tentar de tudo e nada funcionar, Michael Jackson soltou a frase que Conor Murray repetiria depois no tribunal: "Só me faz dormir, eu preciso dormir." Nessa hora, o sol já estava nascendo em Los Angeles. Michael Jackson não estava entrando em sono de verdade. Ele ficava indo e voltando de estados leves, mas a mente não desligava por um segundo. Às 10h30, ele ainda estava acordado. E Murray tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele preparou uma dose pequena de Propofol e depois disse que achava que isso ia dar uns 15 minutos de descanso pro Michael. Tipo, um empurrãozinho para ele finalmente dormir. Só que médicos do mundo todo bateram na mesma tecla. Até uma dose pequena de Propofol exige monitoramento completo, oxigênio, um ambiente controlado. O quarto de Michael não tinha nada disso. Às 10h40, a dose foi aplicada. Sem tanque de oxigênio, sem equipamentos de emergência. Só um médico e um paciente. E uma substância feita para salas de cirurgia. Em poucos minutos, a respiração de Michael ficou mais lenta e o corpo relaxou. Pela primeira vez em dias, talvez semanas, ele parecia finalmente em paz. Às 10h50, Conor Murray percebeu que o Michael estava quieto demais. O chamou pelo nome, nada. Checou o pulso, nada. E é aí que vem a parte que até hoje levanta suspeitas. O 911, que é a emergência, não foi chamado na hora. Teve um atraso, tempo suficiente para levantar suspeitas, alimentar teorias e deixar todo mundo se perguntando por quê. Uns dizem que o Murray tentou reanimá-lo sozinho, outros falam que ele saiu procurando ajuda, tem até quem diga que ele simplesmente travou, entrou em choque e não conseguiu reagir. Mas uma coisa é fato, quando os paramédicos chegaram, o cenário não parecia um ambiente médico de verdade. Era tudo meio improvisado, o soro estava pendurado dentro de um armário, equipamentos espalhados, um paciente que já não respirava há um tempo que ninguém sabia dizer quanto. Às 11h26, Michael deu entrada no UCLA Medical Center. Mas sendo real, o final já estava praticamente escrito. Horas depois, o relatório da autópsia revelou que ninguém queria encarar um corpo no limite, uma mente sobrecarregada, um homem carregando mais peso do que conseguia aguentar. E aí fica a pergunta que divide até hoje: o último dia de Michael foi um erro médico ou um colapso inevitável de um corpo levado ao limite? Existe um intervalo de cerca de 30 minutos que levanta muita suspeita. O momento entre quando Michael parou de responder, quando alguém finalmente decidiu pedir ajuda. Segundo Conor Murray, ele percebeu que Michael estava em estado crítico por volta de 11h40. Só que os registros telefônicos contam outra versão. Eles mostram Murray fazendo várias ligações, mas não para emergência. Uma durou 11 minutos, outra 3, teve uma um pouco antes do meio-dia, mas nenhuma pro 911. Essas ligações viraram uma das maiores inconsistências da versão dele e fizeram os investigadores considerarem algo muito mais pesado do que só negligência. A possibilidade de que, enquanto tudo desmoronava, alguém naquele quarto estava tentando segurar a situação em silêncio. Funcionários da segurança contaram depois que, quando entraram no quarto, Murray não estava no telefone com os paramédicos. Ele estava andando de um lado para o outro, mexendo nas coisas, recolhendo itens, desligando aparelhos. Um segurança disse que ele estava organizando, o outro falou que ele estava abrindo espaço, mas a polícia usou outra palavra no relatório: uma possível limpeza. Nada ilegal foi comprovado, mas o que Murray disse não bateu com o que a equipe viu. Isso abriu um monte de dúvidas que nunca foram totalmente respondidas. Relatórios dos socorristas revelaram que, quando os paramédicos finalmente entraram no quarto, aquilo não parecia uma emergência. Parte dos equipamentos parecia desligados ou fora do lugar. O acesso intravenoso estava ali, mas não estava muito bem colocado. E os frascos de Propofol, peça-chave de tudo, simplesmente não estavam à vista de cara.
Como um dos detetives resumiu, a cena não batia com a história. E aí começaram as perguntas que até hoje ficam no ar. O que rolou nesses 30 minutos? Por que Corin Murray não chamou ajuda na hora? E o que pode ter sido mexido ou tirado dali antes dos socorristas chegarem? Às 12h21, rolou a ligação mais tensa de todas, e não foi feita pelo Murray, nem por um enfermeiro, foi por um segurança, que subiu correndo as escadas depois de ser chamado. A voz dele na ligação tremia, a respiração toda descompassada. Ele não está respirando, ele disse para o atendente. E mesmo tentando parecer calmo, dava para sentir o desespero em cada palavra. O atendente perguntou se já tinham começado a massagem cardíaca. O segurança disse que sim. Só que depois os paramédicos iam afirmar que a técnica estava sendo feita do jeito errado, numa superfície macia, e que já deveria ter começado bem antes. E ele disse no telefonema: temos um médico aqui, mas ele só tá pedindo pra gente chamar ajuda. Pra quem entende de emergência, isso soou muito estranho. Por que o médico não assumiu o controle? Por que não era o próprio Murray que estava no telefone? Por que outra pessoa teve que explicar tudo o que estava acontecendo? Quando os paramédicos chegaram no quarto, eles esperavam caos, gritos, correria, alguém tentando salvar a situação até o último segundo, mas não era isso que tinha ali. O clima era estranho, silencioso demais. Michael estava caído no chão, imóvel, pele fria, nenhuma resposta, as pupilas não reagiam. Para quem entende do assunto, aquilo já dizia muita coisa, já tinha passado tempo demais. Mesmo assim, os paramédicos tentaram. Eles sempre tentam. Enquanto levavam ele pelas escadas, a casa continuava num silêncio pesado, quase sufocante, quebrado só pelas instruções rápidas dos socorristas, lutando uma batalha que já sabiam que estava perdida. Quando eles chegaram na ambulância, eles já sabiam, o final já estava escrito. Os fãs passaram anos ouvindo essa ligação para emergência, destrinchando cada detalhe, cada pausa, cada hesitação, cada voz no fundo. Chamaram a atenção para a calma de quem fez a ligação, para a falta de pressa, para os segundos estranhos que pareciam se arrastar no meio da chamada. Um detetive aposentado resumiu tudo de uma forma bem direta. A ajuda foi chamada, só que tarde demais. Quando a notícia estourou na tarde de 25 de junho de 2009, veio aquele choque global imediato. Michael Jackson havia morrido. E o mundo reagiu como sempre reage nesses momentos. Como foi com Elvis, John Lennon, Freddie Mercury, com incredulidade, confusão e a tentativa desesperada de explicar o que parece impossível de explicar. Em menos de meia hora, já surgiam teorias na TV. Uma possível overdose, comentários sobre drogas, médico, a turnê de retorno, a dosagem, o timing, todo mundo tentando montar uma história, mas quase ninguém falava que realmente importava naquele momento, porque o verdadeiro impacto não veio só do motivo da morte, veio da condição em que ele foi encontrado. Quando o laudo da autópsia finalmente saiu, não tinha mistério nem drama, o corpo tinha sido levado além do limite. Michael Jackson, um moleque que incendiou a Motown aos 11 anos. O artista que se apresentou para presidentes e monarcas, morreu com pouco mais de 50 quilos. O estômago estava vazio, só com resíduos de medicamentos, a linha do cabelo com marcas antigas do acidente de 84, o corpo inteiro carregava sinais de desgaste, exaustão profunda, inflamação e anos sem um sono de verdade. Por fora, o mundo ainda havia uma superestrela, alguém que parecia maior do que a vida, mas por dentro, a realidade era bem mais crua, muito mais humana. Michael morreu como alguém completamente esgotado. De acordo com o legista, seu corpo já não aguentava mais. O coração era forte, mas acabou sendo consumido pelo estresse. Os músculos estavam debilitados, o sistema imunológico enfraquecido e o sono praticamente inexistente. A mente estava no limite o tempo todo. Não era o corpo de alguém se preparando para uma turnê de 50 shows. Era o corpo de alguém que estava sumindo aos poucos, em silêncio, enquanto o mundo só enxergava o brilho no palco, os passos icônicos e os ingressos esgotados. Por décadas, Michael deu tudo no palco, mas a autópsia deixou claro: o palco devolveu muito pouco em troca. E veio a frase mais pesada do relatório, que muda totalmente a forma de entender sua morte. Sinais consistentes de estresse físico severo e prolongado. Não era sobre drogas, não era sobre escândalos, não era uma noite fora de controle, era sobre anos e anos de pressão acumulada, do tipo que ninguém consegue aguentar para sempre. Os fãs choraram porque uma lenda se foi de repente. Os médicos porque um ser humano foi se apagando aos poucos. Semanas depois, especialistas explicaram algo que muita gente nunca tinha entendido de verdade. Dormir não é opcional, não é luxo. E a insônia que o Michael estava enfrentando,
daquela tão intensa que exigia um analgésico cirúrgico só para conseguir apagar, é o tipo de coisa que vai desmontando o corpo por dentro, bagunçando o humor, desregula o equilíbrio, afeta a memória, sobrecarrega o coração, vai quebrando a pessoa aos poucos, sem fazer barulho. Michael não estava só cansado, ele estava esgotado em todos os sentidos. Por trás da música, da fama e dos ensaios do The City, tinha um homem tentando se manter de pé, enquanto o mundo todo ainda esperava a mesma versão dele, de 1983. Michael não morreu no palco, ele morreu sozinho, não cercado por dançarinos ou fãs gritando, mas dentro de um quarto, sem aplausos, sem luzes, sem música. Só o silêncio e o desgaste lento de alguém que carregou uma pressão enorme por tempo demais. Então, Michael poderia ter sobrevivido? Esse final dava para ter sido evitado? Médicos dizem que sim, se ele tivesse conseguido dormir de forma natural. Sono de verdade, não aquele apagão causado por remédios. Se ele dormisse como qualquer pessoa comum, 6 horas, 5 horas, até 4 já fariam diferença. O cérebro, o coração e o sistema nervoso talvez tivessem mais força para aguentar a pressão. Mas ele já não dormia direito há semanas. Alguns dizem meses. Um investigador descreveu isso como uma seca de sono, que simplesmente nenhum corpo consegue aguentar por muito tempo. E ainda tem outro ponto. A rotina dele era insana. Ensaios de 8 horas, coreografias complexas, reuniões todos os dias, uma cobrança constante por perfeição, como se nada menos que isso fosse suficiente. E perfeição era exatamente o que o mundo esperava dele. A verdade é dura. Ele estava vivendo num ritmo que já seria pesado até para alguém jovem e saudável. Para um homem de 50 anos, sem descanso, isso era um colapso anunciado. E ainda tem a última discussão, que volta e meia reaparece. Se ele tivesse sido tratado num hospital de verdade, com estrutura médica completa, em vez de um quarto comum. O Propofol, o remédio usado para sedá-lo, nunca foi feito para ser usado em casa. Ele precisa de monitoramento constante, com equipamentos que só existem em hospital. Não é algo para ser aplicado sozinho em um ambiente improvisado. Por isso, muita gente diz que, independente da intenção, usar esse tipo de sedação fora do contexto médico já cria um risco enorme. Tem quem chame de tragédia médica, outros dizem que era algo que poderia ter sido evitado. Tem também gente que fala que esse foi o preço cruel da fama, mas para milhões de fãs, a ideia é mais direta. Ele simplesmente trabalhou até não aguentar mais. Não foi um vilão específico, nem uma conspiração, mas um sistema inteiro que dependia da grandeza dele. Um sistema que não enxergava o Michael como uma pessoa frágil, mas como uma máquina de performance infinita. Uma voz que nunca falha, um corpo que nunca cansa, uma lenda que parecia obrigada a sustentar o próprio mito. E o retorno dele não era um show, era uma pressão gigantesca. E o Michael, querendo provar de novo quem ele era, provar que ainda era o mesmo de sempre, acabou entrando de cabeça nisso tudo. Não existe uma resposta única para sua morte. Michael não morreu por causa de um erro isolado. Ele foi se quebrando aos poucos. Anos de pressão, cansaço extremo e isolamento que foram se acumulando até chegar no limite que ninguém conseguiu enxergar a tempo. E talvez, só talvez, a maior tragédia não seja só a morte dele, mas o fato de que ele estava sumindo muito antes de 25 de junho. E ninguém percebeu. E é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, dê o gostei, compartilhe esse vídeo, hype o vídeo também se puder ajudar aqui o canal, vire membro se você puder. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau!